nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Para você que está nos vendo aí online, boa noite para você. Lembrando também que quarta-feira é o culto dos milagres. Venha, irmão, quarta-feira na igreja, venha orar. Nós estamos aqui, ó. Inclusive, quem ainda não pegou essa cartela, quem ainda não tem essa cartela, levanta a mão, quem ainda não tem. O que você vai fazer? Ó, tem muita gente aqui que não tem a cartela. Você vai colocar os seus pedidos de oração, aquilo que você deseja alcançar como milagre na sua vida. E vai estar conosco aqui quarta-feira. Vem buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. Sexta-feira, nós fazemos aqui na última sexta-feira do mês a nossa vigília. Então, sexta-feira agora, vigília da ressurreição. Então, meu irmão, vem estar conosco nesse dia que vai ser maravilhoso. Nós vamos começar logo após o culto dos adolescentes. Você que tem filho de 11 a 17 anos, nós temos um culto aqui para ele, o culto dos dogmas aqui, que fala a linguagem dele. E às 21 horas nós vamos dar início aí à nossa vigília da ressurreição. Temos feito isso desde o começo do ano, tem sido maravilhoso. Eu queria muito que você estivesse conosco aqui. Traga alguém que você sabe que está precisando muito de Deus, que precisa ter um encontro com Deus, e nessa vigília é isso que nós vamos buscar, a ressurreição, daquilo que foi perdido, daquilo que está abandonado, daquilo que está esquecido na sua vida, nós vamos trazer de volta aí, em nome de Jesus. Lembrou? Uma coisa eu lembrei, a outra eu esqueci no caminho, mas tudo bem. Nós vamos estar sorteando uma cesta de beleza no Dia das Mães. Essa cesta, todo o valor arrecadado vai ser em prol de nós, para o Betel, né? Para o ônibus. Então, eu gostaria que você pudesse nos prestigiar com a compra. É R$5 apenas, e vai abençoar todas aquelas mulheres que estarão indo. Amém? Então, era isso. E, além do mais, vai ficar cheirosa. Glória a Deus. Vou ganhar esse negócio. A homem também pode comprar, tá, gente? Pode ficar à vontade. Amém? Olha só, cesta, como é que é? Cesta da beleza, para ficar linda e cheirosa. Linda e arrasar. Põe cheirosa também aí nesse negócio. R$5, como é que é esse negócio? Você ganha um número, é isso? É? Ganha um número? É, pastora? Então você compra aí, para você participar do sorteio, todo o dinheiro que nós vamos levantar dessa cesta aí, desse sorteio, é para ajudar no valor do ônibus para o Betel feminino, ok? Compra que você vai se dar bem, em nome de Jesus. Tá? Gênesis 37, abre comigo a sua Bíblia em Gênesis 37. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Está bom o som? Nós estamos com um problema de energia aqui na igreja. Na verdade, a energia que a igreja está pedindo de consumir, a Enel, não está chegando na medida que nós precisamos. Então, nós temos que fazer um pedido de reforço de carga. Então, por isso que nós não estamos ligando o ar-condicionado, nós ligamos antes de começar o culto, mas aí acabou caindo a energia ali. Então, nós estamos evitando ligar o ar-condicionado, mas essa semana a gente já está entrando com um pedido aí na Enel. Queria que você estivesse orando, porque o processo é demorado. Se você conhece alguém lá na Enel que pode ajudar a acelerar esse processo, nos procure no final do culto aí, tá bom? Até porque nós também vamos fazer já a parte de elétrica aqui da sala das crianças, e se agora já não está conseguindo mais sustentar a energia que a igreja está solicitando, né? Muito mais ainda a sala das crianças. Então, essa semana o rapaz vai estar vindo para cá, amanhã ele já vai estar lá no escritório da Enel, dando entrada no processo, tá bom? Gênesis 37, versículo 1. Antes disso, quem é casado aqui? Casado, apaixonado? Quem é? Queria que você já preparasse o seu coração aí, porque no dia 11 de junho, se eu não me engano,
vai dar no sábado, nós vamos fazer a Noite dos Apaixonados aqui na igreja. Esse é um evento que nós sempre fazemos no período aí de junho, né? Onde comemoramos o Dia dos Namorados, e nós fazemos esse jantar para os casais aí. E eu queria muito que você já estivesse preparando o seu coração. Coloca na sua agenda aí, se eu não me engano, é dia 11 de junho aí, a Noite dos Apaixonados. Nós vamos estar programando para você, que vai ser uma bênção. Gênesis 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Esse aqui é o famoso X9, né? Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Versículo 5, presta atenção aqui. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Aproveitando, coloca a mão então no seu coração, fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, antes de tudo queremos agradecer por todo o momento que nós estamos aqui vivendo nesse culto, a tua presença, a tua glória, o teu amor. E eu peço, Senhor, continue a falar conosco através da tua palavra. Nós descansamos em ti agora, voltamos toda a nossa atenção a ti. Cremos que nesse momento o Senhor está cuidando de todos os nossos problemas, e que nós possamos sair daqui alimentados e fortalecidos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se você já leu essa parte da Bíblia, falando exatamente dessa história, mas aqui mostra um homem sonhador. José era um homem que tinha sonhos, mas a diferença dos sonhos de José eram sonhos que nasceram no coração de Deus e foi colocado para ele. E ele comenta esses sonhos para seus irmãos, para sua família, e as pessoas, em vez de falar: olha, que bom que você está sonhando assim, que bom que você vai romper, vai crescer, você vai ser uma pessoa diferente, que bom, mas não, eles tiveram inveja, o odiaram mais ainda. Mas esses sonhos que José teve, ele não aconteceram de um dia para outro. Houve um processo. Para você viver sonhos,
Existe um processo para você alcançar os sonhos, para você ressuscitar sonhos, para você realizar sonhos. Não é no estralar de dedos. Existe um processo para isso. Mas eu queria fazer uma adenda aqui. Na hora que a gente estava aqui, na hora do louvor, Deus falou ao meu coração assim: Everaldo, você é muito especial para mim. Falou claramente no meu coração. Mas em contrapartida, o diabo também falou: isso aí é mentira, você não é nada especial. Eu fiquei assim, nessa batalha aqui de oração, de louvor, crendo que eu sou especial para Deus. Quem é especial para Deus aqui? Fala para o teu irmão: você é uma pessoa especial no coração de Deus. Gente, é muito mais fácil a gente acreditar nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus, sabia? Quantas vezes o diabo já falou: você é um fracassado, você é um derrotado, seus sonhos nunca serão realizados, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas vezes nós aceitamos esse tipo de palavra, damos como verdade para nós? E quando a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, quando a palavra de Deus diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, quanto é difícil acreditar nisso? Como é difícil acreditar que nós vamos realizar nossos sonhos. É mais fácil a gente não acreditar que os nossos sonhos não serão realizados. É só passar por um momento difícil, é só encontrar uma barreira, uma muralha na frente, um gigante na frente, a gente já duvida se realmente viveremos os nossos sonhos ou não. Pergunta para o teu irmão: você tem sonhos ainda que não foram realizados? Quem tem sonhos aqui que ainda não foram realizados, meu irmão? É mais fácil você acreditar que esses sonhos serão realizados ou não serão realizados? Hã? Tem gente que sonha em trabalhar numa empresa multinacional em outro país. Tem gente que sonha em ser um grande profissional de sucesso, ter uma grande empresa, um grande negócio. Tem gente que sonha em casar e ter muitos filhos e uma família abençoada. Mas na hora que você começa a viver, a buscar os seus sonhos, sempre vem algo para dizer: você não vai dar conta. Quando José, ele contou os sonhos que ele tinha para seus irmãos, eles pensaram: você é um dos mais novos daqui, quem é você, José, para isso? Duvidavam daqueles sonhos. Não havia incentivo ali para dizer: não, José, lute pelos seus sonhos, vai até o fim, não pare. Pelo contrário, diziam para ele que era incapaz. Diziam para ele: ó, tire isso do seu coração. Eu pergunto para você: você vai acreditar em qual palavra? Você vai acreditar que você tem condições em Deus de alcançar todos os seus sonhos? Ou esse negócio não é para você? Pergunta para o teu irmão: qual é que você vai escolher? Qual é? Quem quer escolher aqui que você tem capacidade de viver seus sonhos? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. E eu quero mostrar aqui para você como que você alcança a realização de seus sonhos, a realização dos seus projetos, dos desejos do seu coração. Não é? Vai, gente, canta aí. Sei. Aí, ó. Amém? Olha só que maravilha. Desde pequeno, as crianças estão sendo orientadas a crer que Deus quer elas, que Deus quer envolver na vida delas. Em contrapartida, o diabo também quer trazer essa verdade como mentira, uma mentira como verdade no coração, que as crianças não têm valor para Deus, mas têm valor demais, tanto para mim como para você e principalmente para Deus, querido. José, ele teve sonhos, e esses sonhos foram realizados, mas não foi de um dia para outro.
Eu sei que teve pessoas que entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei, eu não acredito mais. Eu não acredito mais que eu possa alcançar isso na minha vida. Eu não acredito mais que eu conseguirei ainda dar esse passo de vitória na minha vida. Mas eu quero dizer para você que você veio aqui no dia certo, na hora certa. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou para mim, no meu coração, que nós temos condições de viver todos os nossos sonhos em vida. Quem quer viver aí? Hã? Quem quer viver muito tempo para alcançar seus sonhos em vida, meu irmão? Eu estou orando por uma pessoa muito perto lá de casa, assim, bem perto do nosso coração. E um dos sonhos que eu tenho é fazer o casamento dessa pessoa. E eu ainda vou fazer o casamento dessa pessoa, para a honra e glória do Senhor. E essa pessoa vai ter muitos filhos ainda. Bispo, mas é muito difícil. É muito difícil para quem não tem fé. É muito difícil quando nós enchemos nosso coração das mentiras do diabo. Mas quando nós enchemos nosso coração da verdade que vem da palavra de Deus, meu irmão, nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Eu não sei, meu irmão, que tipo de batalha você está enfrentando, que tipo de gigante você está enfrentando, mas não existe batalhas maior e mais poderosa do que o nosso general, Senhor dos Senhores. Não existe gigante maior do que o nosso Deus. Ele é maior do que qualquer gigante, ele é mais forte e mais poderoso. Disseram para José: você não vai viver esses sonhos. Disseram para José: para de sonhar. Disseram para José: você não vai alcançar nada. Estimulado por uma inveja, eles venderam José como escravo. Mas passaram-se anos, José acabou sendo governador do Egito. E quando o Egito estava passando por um período de fome, não só o Egito, mas de todas aquelas cidades, terras circunvizinhas, os irmãos de José foram pedir comida. Governador José. E quem é que dobrou os joelhos diante de José? Seus irmãos. O sonho que José teve, que foi nascido no coração de Deus, realizou. Mas existe um processo, existem etapas para eu e você caminharmos para alcançar os nossos sonhos. E o primeiro que eu entendo aqui está em 1 Samuel capítulo 1. Abre comigo 1 Samuel capítulo 1. Aqui fala de uma história de uma mulher chamada Ana, que ela não tinha problema, que ela tinha problemas de saúde, ela não tinha condições de ter filhos. Mas diz a palavra que essa mulher, ela ia para a igreja constantemente apresentar a Deus aquele sonho ao Senhor. Primeira coisa que eu entendo para nós realizarmos nossos sonhos é compreender que faz parte do processo para realizar nossos sonhos enfrentar resistências e lutas. Essa mulher chamada Ana, olha aqui o que está escrito aqui, ó, no versículo 2. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Você já imaginou uma pessoa falar para você assim: sabe por que você não realizou esses sonhos? É a pessoa perguntar: por quê? Porque Deus não deixa. Porque Deus não quer. Essa mulher Penina olhava para a cara de Ana e falava assim: você não tem filho porque Deus te amaldiçoou. Você não tem filho porque Deus não te ama.
Você não tem filho porque Deus não separou você para ser mãe. Você não serve para ser mãe. Deus olhou para você e viu que você não serve para ser mãe. Todo dia, ela usava o nome de Deus para dizer para ela que Deus não queria nada com a vida dela. E não é assim que acontece com a gente? Quantas resistências, quantas lutas enfrentamos para realizar nosso sonho? Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo: Deus esqueceu de você? Deus te abandonou? Esses dias uma pessoa falou assim: como é que Deus matou minha mãe? Eu falei: Deus não matou sua mãe. Como é que Deus matou meu pai? Como é que Deus matou? Não, Deus não matou. Deus não matou. Porque quem está em Cristo não morre. Amém, queridos? Deus a chamou, Deus a promoveu. Mas o que o diabo quer colocar é isso: Deus esqueceu de você, Deus te abandonou. Quando José foi vendido como escravo, a vozinha do capeta estava lá dizendo: está vendo aí o seu Deus? Está vendo aonde vai parar o seu sonho? Olha aí, ó. Como é que Deus permitiu você ser vendido? E aí quando ele chega na casa de Potifar, que Potifar vê que Deus está agindo na vida de José e coloca ele como mordomo, daqui a pouco a mulher de Potifar se interessa por José ao ponto de querer ficar com ele. Ele teve que fugir daquela mulher e foi caluniado e foi parar na prisão. Quando ele chegou na prisão, a vozinha falou: tá vendo? Tá vendo como você não presta? Tá vendo como você é amaldiçoado? Tá vendo que você não vai chegar a lugar nenhum? Olha aí onde é que você veio parar, na prisão. O Deus que você tanto serve não te ama. Por isso que a gente tem que lutar contra isso. Que às vezes a gente acha que é mais fácil acreditar nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. E José teve que lutar contra isso. José teve que lutar, meu irmão, contra o descrédito. Ele foi desacreditado. José, ele teve que lutar contra a inaceitação. Ele não foi aceito no seio da sua família. José teve que lutar contra a incompreensão. As pessoas não compreendiam que ele era um homem de visão, que ele era um homem que ele pensava alto, sonhava alto. Meu irmão, não é para qualquer um que você deve abrir seu coração e falar dos seus sonhos, não. Porque nem todos vão acreditar e nem todos vão dizer para você: olha, você vai vencer. Estão entendendo o que estou falando? Amém ou não? Lute contra isso. Para você vencer, você alcançar o seu sonho, você tem que entender que resistências, lutas, você vai encontrar. Essa mulher Ana, ela sonhava em ser mãe. E ela procurou a solução no lugar certo. Ela ia para a casa de Deus. Ela fazia campanhas e campanhas. Ela derramava o seu coração na presença do Senhor. E ela esperava que aquele ano seria o ano da realização do sonho dela. E aconteceu? Não. Você acha que ele ouviu o quê? Está vendo? Não adianta nada esse negócio de ir para a igreja. Você viu que depois que você foi para a igreja as coisas pioraram? Você viu que as lutas ficaram muito mais fortes? Você viu que as coisas agora estão mais difíceis para você? Ou só já aconteceu isso comigo? Quem já aconteceu com você também? Depois que você começa a firmar na igreja, buscar o Senhor, as resistências aumentam, as lutas aumentam. Mas preste atenção, meu irmão. É vencendo essas lutas, essas resistências, que você está caminhando para realizar seus sonhos. Amém ou não? Essa mulher não desistiu. Se você continuar a leitura, ela vai de novo na casa de Deus. Ela chora de novo diante do altar de Deus. Só que dessa vez ela faz um voto com o Senhor. E é esse voto, Deus olha e vê que aquilo era algo diferente. E diz para ela através do profeta: daqui 1 ano você vai trazer esse seu filho aqui para apresentar ele ao Senhor. Diz a palavra, quando ela ouviu aquela voz, aquela promessa, o semblante dela era outro. Ela saiu dali com a certeza da realização dos seus sonhos. Eu quero ler para você aqui, para você entender o que eu estou falando. Olha só. Versículo 17. Então Eli disse:
Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ela chegou na casa de Deus chorando, ela chegou jejuando, ela chegou amargurada, e ela recebeu uma palavra: olha, você vai realizar seu sonho. E ela, quando ela toma posse daquela palavra, o semblante dela já não era o mesmo. Fala para o teu irmão assim: tomara que até o final do culto, essa cara de maracujá aí, você dê lugar a outra cara, né? Sabe a cara de maracujá velho? Sabe assim? Sabe aqueles maracujá todo enrugado? Quantas vezes chegamos na casa de Deus assim? Melhora um pouquinho na hora do louvor, mas daqui a pouco você começa a lembrar das suas lutas, das suas batalhas. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, como aquele profeta disse para aquela mulher: vai, vai. Ela foi, teve relacionamento com o seu marido e nasceu o sonho da vida dela. Eu não sei que tipo de sonho você está buscando, eu não sei que tipo de batalha você está enfrentando, eu não sei que tipo de resistência você tem aí encontrado na sua vida, mas hoje à noite, essas resistências, essas lutas cairão diante dos seus olhos, na autoridade do nome de Jesus. Amém ou não? Outra coisa que eu entendo, se nós queremos viver alcançando nossos sonhos, abre Isaías 40, por gentileza. Isaías 40. Versículo 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Se você quer realizar seus sonhos, é necessário constantemente renovar as suas forças. Todo dia você tem que levantar dizendo: eu vou lutar, eu vou lutar, eu não vou parar, e pedir força para Deus. O diabo, ele é estrategista. Fala para o teu irmão assim: o diabo tem mais paciência do que você. O diabo tem paciência, gente. Ele espera a hora certa de atacar. Ele espera o momento certo de agir na nossa vida. Ele é estrategista. E uma das coisas que ele quer fazer é roubar nossas forças. Porque uma pessoa sem força, ela não tem ânimo para lutar, para correr atrás, para buscar. Aqui diz que o Senhor, os que esperam no Senhor. Sabe qual é o problema que nós queremos realizar nossos sonhos? A gente fica esperando por alguém nos ajudar. Ah, eu tenho um sonho de trabalhar na empresa tal. Tem alguém aí que pode me indicar? Espera não, meu irmão. Deus vai colocar você lá, primeiro se você tiver competência. Estude para isso. Se prepare para isso. Ou você acha que você vai trabalhar numa empresa se você não tiver conhecimento do que tem que ser feito lá? O nome de Deus vai ser desonrado, porque você vai pisar na bola. Então, se nós queremos crescer profissionalmente, estude, procure crescer. Procure estudar, procure, conhecer melhor, se aperfeiçoar no seu trabalho. Aí Deus vai colocar você lá. Se você quer ter uma família abençoada, um casamento forte, meu irmão, invista no seu casamento. Mas não desista. O que eu mais percebo hoje, em relação à igreja, falando como igreja, tá? É que as pessoas, elas não têm perseverança para continuar lutando. José, se ele fosse
parar na primeira investida contra a vida dele, ele nunca ia realizar o sonho da vida dele. Ele teve que enfrentar, ele teve que buscar força dia a dia no Senhor. Acho que é Romanos 12, coloca Romanos 12, fazendo favor aí. Olha o que diz Romanos, acho que é Romanos 12, que fala de renovação da mente, é isso? É? É isso, ó. Versículo 2: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estão entendendo? Você precisa de força. Mas hoje qualquer coisa, estou cansado. Não tenho força para lutar. O bispo não sei o que, a igreja tirou minhas forças. Tudo ele acha alguém para culpar pela desmotivação dele. Você é o principal protetor do seu coração para manter ele forte no Senhor. Forte no propósito, nos sonhos que você deve realizar. Vocês estão entendendo? Amém ou não? A gente costuma colocar nas mãos de outras pessoas a culpa de não realização dos nossos sonhos, porque nós desistimos, porque nós paramos. Eu parei porque fulano, eu parei porque isso, eu parei. Não, meu irmão, é você que tem que lutar, é você que tem que levantar, é você que tem que lutar todos os dias, dizer não, eu não vou parar, eu não vou desistir. Vocês estão entendendo? Amém ou não, queridos? Realizar sonhos não é assim. Tem que lutar, tem que perseverar, dia a dia. Um dia Deus deu um sonho para Davi, ungindo ele para ser rei. Davi estava na sua casa, quando ficou sabendo que um profeta iria na casa dele, ungir o próximo rei de Israel. E na hora que eles estavam preparando para receber o profeta, o pai de Davi, Jessé, falou para ele: olha, você vai cuidar das ovelhas. Mas no primeiro momento que ele ouviu dizer que havia um profeta que iria levantar um novo rei, foi estabelecido no coração de Davi o desejo de ser rei, sonhando a ser rei. Mas a primeira coisa que veio foi da própria casa dele. O pai dele falou, olha, diante dos irmãos dele, olhou para ele, falou: esse cara é o mais fraquinho, esse menino aqui só sabe cantar, os outros são tudo guerreiros, são tudo do exército. Davi, vai cuidar das ovelhas. No lugar que a gente precisa mais ter apoio, muitas vezes é o que nós menos encontramos apoio, é dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro daqueles que andam conosco. Por isso que você não tem que prender seu coração a pessoas. Prende o seu coração às palavras e às promessas que Deus tem para a tua vida, porque elas vão te dar força, elas vão te dar ânimo. E com José não foi diferente, com Davi não foi diferente. Mas quando o profeta, ele pediu para que Jessé colocasse seus filhos todos diante dele, e Deus falou: nenhum desses. Ele perguntou para Jessé: existe ainda algum filho seu? Ele falou: tem um aí, umzinho aí, está lá, cuidando das ovelhas. Vamos pensar um pouco aqui. Se fosse você, qual era o primeiro sentimento que você iria sentir quando o seu pai ou a sua mãe tivesse dito para você: vai cuidar das ovelhas, porque a cerimônia que vai acontecer aqui são para pessoas diferentes? Qual era o sentimento que seria implantado na hora do seu coração? Qual, gente? Rejeição. Davi deve ter ido para o campo, pastora Ketilane. O diabo falando para ele: tá vendo? Ninguém acredita em você, nem na sua casa. E você ainda fica pensando em ser rei? Se enxerga. Olha aí, nem seu pai te viu como rei. Enquanto ele cuidava das ovelhas ali, estava lá o diabo dizendo para ele: seu lugar é aqui mesmo, cuidando dessas poucas ovelhas. Mas ele não deixou essas vozes malignas roubar as forças deles. Eu tenho a impressão que nesse dia que ele foi cuidar das ovelhas,
foi o dia que ele matou um urso ou matou um leão. Eu tenho a impressão. Lá no céu eu vou perguntar. Mas eu tenho a impressão que nesse dia que ele teve que cuidar das ovelhas do pai dele, porque o pai, os irmãos, ninguém achava que ele era capaz de ser rei, foi o dia que ele matou um leão ou um urso. Meu irmão, é nesses momentos mais difíceis, que ninguém acredita em nós, que você bate no peito e fala: eu vou vencer. Deus é comigo, o Senhor é minha força, é minha fortaleza. Eu vou avançar, eu não vou retroceder. Nós estamos pregando aqui muitos domingos dizendo sobre isso para você. Não pare, não retroceda, avance, vai, rompa seus limites, saia da zona de conforto, saia dessa estagnação. Meu irmão, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, através da sua vida. A gente está ficando careca aqui de falar isso para você. Aí entra semana e sai semana e nada acontece. É porque você não toma uma posição, um posicionamento. Também é uma palavra que está se pregando muito aqui. Você tem que tomar um posicionamento, dizer: não, eu vou vencer, eu vou romper. O Senhor é minha força. Renova a sua mente, querido. Essa mente retrógrada que você tem aí, muitas vezes religiosa. Fala para o teu irmão assim, ó: Deus age na sua vida diferente da minha vida. A gente tem a mania, pastor Felipe, de querer que Deus faça o que Ele fez comigo na tua vida também. Não, Deus tem uma maneira de trabalhar comigo. Deus fala comigo como Ele fosse um bom nordestino, porque é a linguagem que eu consigo entender. Eu lembro, eu estava até comentando com o pastor Paulo. Meu avô, ele, nos últimos anos da vida dele, ele foi morar na casa da minha mãe, porque minha mãe foi cuidar do meu avô, que é normal isso. E quando nós íamos passar as férias lá no Ceará, na fazenda do meu avô, chegava às 6 horas da tarde, que é a hora de jantar, só janta às 6 horas da tarde. Depois de jantar a gente ficava ali no alpendre, e eu sentava do lado dele e falei assim: vô, deixa eu contar uma história para o senhor. Ele: que história? Vou contar a história de um homem valente, cabra macho, um cabra que derrubou um gigante. E eu contava a história de Davi, como que ele venceu o gigante Golias. Mas daquele jeito, como se fosse falando, né, do nordestino para o nordestino. Outro dia eu falava: vô, ele falava assim: qual a história? Vamos contar a história aqui, vô, olha, de um cara que aonde ele chegava, ele mandava fogo do céu. E quando ele estava assim, mais ainda ungido ainda, ele mandava chuva do céu. Ele falou: esse cabra eu quero conhecer. Eu falei: por quê? Para ele mandar chuva para o sertão. Aí eu contava a história de Elias, na linguagem deles. Então Deus fala comigo da linguagem que eu consigo ouvir. Deus age comigo da minha maneira, da maneira que eu consigo entender. E às vezes a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer na vida das pessoas, e não é assim. Vocês estão entendendo? A gente quer muito ter o controle de tudo. Se você estudar a vida de José, você percebe que José não tinha controle de nada. Ele não tinha controle de nada. Quem controlava, quem tinha o domínio, quem dirigia a vida de José era o próprio Senhor. E mesmo diante das batalhas, ele entendia que era Deus que estava dirigindo ele. Mas Deus renovava as forças daquele homem. Quando ele chegou ali para trabalhar na casa de Potifar, ele poderia ter feito corpo mole, mas ele renovou a sua fé e foi ali reconhecido que Deus estava na vida dele, tanto que ele colocou todos os negócios na mão de José. Quando José foi para a cadeia, quando ele chegou lá na cadeia, meu irmão, olha só, aonde fora, aqui no Rio de Janeiro, que o presidiário manda na prisão, aonde? Porque aqui no Rio de Janeiro, ali em Bangu, quem manda? Quem é que manda ali? Mas aonde que um presidiário que manda na prisão? José. José chegou na prisão, é ele que mandava. Colocaram na mão de José a administração daquela cadeia. Agora José, quando foi administrar, ele estava lá: ô dia, ô azar, não dou conta. Ai meu Deus, que sofrimento.
Ele estava ali realizando algo que Deus colocou na vida dele. Fala para o teu irmão assim: deixa de ser mole, irmão. Irmãos, deixa de ser mole. Em frente. Cai para dentro, irmão. Vai que o gigante vai cair. Vai em cima. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele não esperou o gigante chegar até ele. Ele foi até o gigante e surpreendeu o gigante. Mas ele estava renovado. Ele estava forte. Ele estava buscando a Deus. Realizações é isso, meu irmão. Não é ficar com os braços cruzados achando que vai cair chuva de dinheiro do céu para você comprar um carro novo. Não é assim não. Você tem que economizar. Você tem que saber investir. Tem que ser um bom dizimista. Tem que saber, meu irmão, colocar a mão no lugar certo. Mas eu quero dizer para você, meu querido, sonhos que nascem no coração de Deus, eles não podem ser impedidos de ser realizados. Da maneira, quando, como vai ser, eu não sei. Mas os sonhos que Deus colocou no coração de José, todos eles foram realizados. Sonhos que Deus colocou no coração de Davi, todos eles foram realizados. Sonho que Deus colocou no coração de Ana, mesmo dizendo para ela que foi Deus que não permitia ela ser mãe, ela lutava para ser mãe. Toda vez que ela ia na casa de Deus, ela era renovada. Ela buscava o Senhor. E Deus dava a ela força, ânimo e coragem. Se você quer realizar seus sonhos, meu irmão, levanta, busque, não pare, em nome de Jesus. Fique em pé comigo, por gentileza. Mas uma das coisas mais importantes que eu entendo, se nós queremos alcançar sonhos na nossa vida, projetos, desejos do nosso coração, você precisa entender que todo sonho passa pelo fator tempo. Em Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Tudo. Muitas pessoas ainda não viveram os sonhos, porque não tem maturidade e sabedoria, se aquele sonho acontecer na vida dela hoje. Sabia disso? Será que você está preparado para começar a partir de amanhã a ganhar 100 mil reais? Quem gostaria de ganhar 100 mil reais a partir de amanhã? O pastor quer. Será que ganhando 100 mil reais, a primeira coisa que você faria era o quê? Você teria coragem de dar 10 mil reais? Porque a pessoa não fala assim, vou ficar com 90 mil. Ela pensa, eu tenho que dar 10 mil reais. Ela inverte o negócio. Será que com 100 mil reais você vai ter o tempo para estar na casa de Deus como hoje você se dedica? Ou vai querer usufruir de tudo que os 100 mil reais pode te dar? Muitos dos nossos sonhos ainda não se realizaram, porque nós não temos maturidade e sabedoria para lidar com eles. Por isso existe o fator tempo. Se José, no auge da sua idade ali, da juventude, na imaturidade que ele tinha, na soberba que ele tinha, porque aqueles sonhos, o pai dele falou, não conta isso para ninguém não, fica contigo, mas ele queria dizer, sonho. Você acha como é que ele iria tratar os irmãos deles, sendo autoridade sobre os irmãos dele? Já imaginou? Quantas vezes nós somos impedidos de viver nossos sonhos, porque somos imaturos emocionalmente? Temos 40, 50 anos, mas somos adolescentes de 15, 16 anos, cabeça de adolescente, imaturos, cheio de mimimi, pode dizer nada, que aborrece, que fica chateado. Por que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles poderiam ter entrado na terra prometida em menos de um ano? Por que eles ficaram 40 anos no Egito, no deserto? Porque não tiveram maturidade para entrar naquele dia na terra prometida. Se eles tivessem entrado ali, não teria dado certo. E mesmo ele entrando depois de 40 anos,
Eles já pisaram na bola. Para de ser criança, gente. Vamos crescer. Vamos amadurecer. A gente perde muito tempo com bobagem. Tanta coisa que Deus queria fazer na minha vida e na sua vida, e através de nós, mas Deus espera nós nos tornarmos pessoas mais maduras. Sempre eu falo aqui para vocês, eu tenho um neto vai fazer 3 anos. Se eu der uma nota de R$200, que o pastor acabou de falar ali, para o Arthur, de 2, 3 anos de idade, o que esse menino vai fazer com essa nota de R$200? Vai rasgar. Não sei se já passou a fase oral, acho que não coloca mais na boca não. Mas ele não vai saber lidar com aquele dinheiro. É ou não é? Será que hoje você vai saber lidar com todas as realizações dos sonhos que você tem, se realizasse hoje? Agora? Você saberia lidar com isso? Se nós queremos viver nossos sonhos, aprenda, meu irmão, o fator tempo faz parte disso. E não é porque Deus não nos ama não, é pelo contrário, é porque Deus nos ama que Ele segura até você ter maturidade, até você alcançar o nível de sabedoria. Por isso que Salomão me chama muita atenção. Uma parte da vida de Salomão, o exemplo dele, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele pede para Deus: Senhor, me dá sabedoria, porque eu não vou saber lidar com esse reinado, com esse governo que o Senhor está me dando. E Deus fala para ele: ó, porque você não pediu riqueza, você não pediu morte dos seus inimigos, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar a morte dos seus inimigos, vou te dar a vitória e você vai reinar. E diz a palavra que Salomão reinou 40 anos em paz. E foi um dos reis mais ricos, que mais fez Israel prosperar. Foi o que teve o privilégio de construir o templo para o Senhor. Será que você e eu temos maturidade o suficiente para viver os sonhos que nós tanto desejamos a partir de hoje? Peça para Deus maturidade. Pede para Deus tratar com você. Como é que você adquire maturidade? Tratamento. É Deus tratando, é Deus limpando, é Deus moldando, é Deus fazendo, movendo na nossa vida. Todo dia eu peço para Deus: me faz um pouquinho melhor do que ontem, Senhor. Porque é muito triste você ver uma pessoa hoje, daqui a um ano você está com ela e ela não mudou nada, ela não amadureceu nada, pelo contrário, ela retrocedeu. Deus não tem isso para nós. Se você quer viver sonhos que Deus plantou no teu coração, amadureça. Espere o momento certo. Hoje nós vivemos do fruto de uma tecnologia que nós queremos tudo para agora. Agora, tem que ser agora. Manda uma mensagem no WhatsApp, quer que a pessoa responda agora. Tudo agora. Deus tem um momento de agir na nossa vida. Se no primeiro dia que Ana fosse na igreja e fizesse aquela oração, e Deus já tivesse dado a ela o sonho de ser mãe, talvez ela não seria uma boa mãe, como ela foi para Samuel. Tudo tem seu tempo. Que eu e você possamos aprender que o tempo faz a gente crescer e amadurecer. O tempo de alcançar os sonhos faz a gente valorizar mais ainda o sonho em nosso coração. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Apresente a Deus agora os seus sonhos. Fala com Ele agora, do teu jeito. Você que está presente, você que está online. Quais são os seus sonhos? Quais são os desejos do seu coração? Fale para Ele. Apresente Ele agora. Ah, bispo, mas é bobagem. Não é bobagem. Fala para Ele. O Senhor está ouvindo você.
José sempre levava para Deus aquele sonho. Quando ele estava ali, quando colocaram ele lá no poço, ele deve ter falado: Senhor, mas o Senhor me deu o sonho. Quando ele foi parar na casa de Potifar, ele também deve ter lembrado para Deus: Deus, o Senhor me deu o sonho. Quando ele foi parar na cadeia, ele falou: Senhor, eu creio, eu acredito nos sonhos que o Senhor me deu. Quando ele foi esquecido lá na cadeia, muito mais ainda ele disse: eu sei que Deus não esqueceu de mim. Eu sei que eu vou alcançar meus sonhos. E um belo dia ele acorda, uma pessoa chamando ele: José, tome seu banho, tire sua barba, veste essa roupa, porque Faraó quer falar contigo. E naquele dia José se tornou o governador da nação mais poderosa que tinha na atualidade. E ele foi peça fundamental da realização dos sonhos de Deus para a vida dele. Deus tem sonhos. Eu sinto isso no meu coração, que Deus tem sonhos e Ele quer confiar a você e a mim. Agora, com a sua mão no coração, peça para Deus colocar os sonhos dele no seu coração. Fala para Ele: Senhor, eu sei que os seus sonhos são melhores do que os meus sonhos. Eu sei que os seus planos são muito mais altos e especiais do que os meus planos. Pede para Ele agora plantar no teu coração os sonhos que Ele tem para a tua vida. Os sonhos que Ele tem para mudar a nossa nação através de você, meu irmão. Os sonhos que Ele tem para mudar a vida de uma família, de um jovem, de uma criança, de um adolescente, de alguém através de você. Peça para Ele: Senhor, coloca os teus sonhos, que os teus sonhos, Pai, sejam os meus sonhos. A partir de hoje, os teus sonhos sejam os meus sonhos, Pai. Dá lugar aos sonhos de Deus em prioridade aos teus sonhos. Faz com que os sonhos de Deus se tornem os seus sonhos, queridos. Peça para Ele agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui. Quantos Josés temos aqui? Quantos Anas? Quantos Davi? Quantos homens e mulheres que o Senhor tem colocado, plantado teus sonhos no coração deles. Dá força aos teus filhos, dá ânimo, renova a mente deles, para que eles possam viver alcançando, realizando, lutando pelos sonhos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção novamente, mas nós vamos orar encerrando o culto, mas não vai embora sem receber essa unção. Na hora que estava cantando essa canção, Deus colocou algo no meu coração. Olha aqui para mim, por gentileza. Daniel, Deus permitiu que ele entrasse na cova dos leões, mas não permitiu que os leões o devorassem, porque Deus tinha um sonho de ver toda aquela nação rendida a Ele. E Deus usou Daniel para isso. Quando Daniel, no outro dia de manhã, que o rei pergunta: Daniel, porventura o Deus a quem você serve te livrou dos leões? Ele falou: o rei vive eternamente. Deus achou inocência. Aí o rei fez um decreto: a partir de agora, todos os povos e todas as nações que estão debaixo do meu domínio vão se render ao Deus de Daniel. Sonho, Deus tinha o sonho de alcançar nações, e Ele fez isso usando a vida de uma pessoa. E eu quero dizer para você, essa mesma unção que levou Daniel a ser um instrumento na mão de Deus para realizar um sonho que ele tinha, está sobre a sua vida também. É nesse nível de sonhos que Deus tem para você e para mim. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Venha receber a unção da realização dos sonhos, em nome de Jesus.